te convidar a encaminhar esse vídeo, essa live para alguém. Caminha ela, deixa um comentário aí, reage de alguma forma aí para que o Instagram entregue para mais pessoas. Hoje nós estamos aqui em Sacramento, mas não é por isso que a gente não vai estar aqui juntos, meditando junto a palavra de Deus. Então, envie esse vídeo para alguém, curte ele, deixa um comentário aí, para que as plataformas entreguem para mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 12. O capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele trata sobre os dons espirituais. Não vamos falar sobre dons espirituais, mas sobre manifestação espiritual. Eu gostaria, se você tiver sua Bíblia, abre aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Hoje, muitas pessoas ficam presas à letra e não deixam a manifestação espiritual ser realizada dentro da sua igreja ou na sua casa, na sua vida, porque muitos têm medo, não entendem, não sabem o que é uma manifestação do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre manifestação espiritual, muita gente liga a espíritos imundos, e não são só espíritos imundos que se manifestam. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através da igreja, certo? Se você for ler todo esse capítulo 12, você vai ver que ele fala que a igreja é um corpo, e esse corpo, cada um é um membro que age na igreja para um fim proveitoso. O Espírito Santo, ele quer ver a igreja dele crescer. Ele quer ver você crescer. Ele quer ver você alcançar mais almas. Ele quer ver os seus familiares crendo em Jesus Cristo. Ele quer ver isso. E muitas vezes a nossa carne, ela não entende isso. E é por isso que nós não conseguimos avançar e crescer espiritualmente, porque queremos crescer carnalmente, não é na carne que crescemos. Quando eu falo na carne, estou falando nisso aqui, ó, isso aqui é carne, isso é carne, isso, eu sou carne. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu preciso ter um entendimento espiritual da palavra de Deus, e não carnal. Porque se a minha mente quiser entender isso aqui de forma carnal, eu vou achar que a Bíblia não tem nada a ver. Porque quando eu vejo aqui sobre o corpo de Cristo, e a Bíblia fala que todos nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros desse corpo, você vai falar, não faz sentido. Não tem sentido lógico. É espiritual. E aí, se eu e você, que somos corpo de Cristo, que ouvimos e temos acesso a um mesmo Espírito, logo nós vamos pensar da mesma forma. É aí que entra a unidade. É quando todos nós ouvimos o mesmo Espírito. Se eu escuto o Espírito Santo, você escuta o Espírito Santo, nós vamos pensar da mesma maneira, certo? É o que a Bíblia diz. Por quê? No versículo 13, diz o seguinte: pois em um só Espírito. Quando a Bíblia traz Espírito com letra maiúscula, ela está falando do Espírito Santo de Deus. Então, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer você mora em Sacramento, quer você mora em Belo Horizonte, quer você mora em São Paulo, aonde você estiver, você foi batizado em um espírito, você faz parte do corpo de Cristo. Se você é batista, se você é da presbiteriana, se você é da casa de oração, não faz, não tem importância. É um só corpo, um só espírito. Então, o Espírito Santo, ele dá uma direção. Pode ser, se você for ver na palavra aqui, lá no versículo 4, você vai ver que há diversos dons, também há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, e é por isso que cada igreja tem uma maneira e uma forma de liturgia para conduzir o culto, porque existe diversidade, mas o mesmo Espírito Santo que age dentro da igreja quadrangular é o mesmo Espírito Santo que vai agir na Batista, ou pelo menos deveria ser, a não ser que eu não esteja escutando o Espírito Santo. Então, a igreja, ela precisa entender sobre unidade. Como que eu vou entender sobre unidade? Eu vou beber de um mesmo Espírito. É o que diz lá no versículo que a gente começou a ler, versículo 13, que diz, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Espírito Santo ele está disponível para mim e para você que aceita o Senhor Jesus Cristo. Você pode escutar ele, pode beber dele, pode ter acesso a ele, e logo nós vamos ter unidade. Entende? O problema hoje da igreja é que ela não escuta o Espírito Santo. Porque se a igreja escutar o Espírito Santo, toda a igreja vai no mesmo objetivo. Agora, se eu escuto o Espírito Santo, ou se a pessoa que está junto comigo está escutando a carne e não tem acesso a esse Espírito Santo, pode ser que vai haver divergência. Mas se ela escuta o mesmo Espírito Santo, não vai ter divergência. Isso é o que Satanás não quer. Ele não quer que você entenda que você pode escutar o Espírito Santo, que você pode se relacionar com o Espírito Santo. E se relacionando com o Espírito Santo, você vai ter uma direção certa para a sua vida. Eu estou falando de igreja, agora eu vou falar dentro da sua casa. Se você aprende a escutar o Espírito Santo, você vai entender como lidar com as situações, como lidar com as lutas, com as dificuldades, com as brigas que às vezes acontecem dentro da sua casa, porque espíritos malignos entram ali para poder fazer desordem. Se você escutar o Espírito Santo, você vai entender o que você vai fazer para que isso não aconteça dentro da sua casa, para que você não brigue com o seu esposo, com a sua esposa, para que você não maltrate os seus filhos. Entende? Existe um mundo espiritual, isso é fato. Você acreditando ou não, existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele afeta diretamente ao mundo natural. Existem anjos e demônios que estão no mundo espiritual. E os demônios, eles vêm para causar desordem. Se eu escuto o Espírito Santo, eu vou entender e vou ter discernimento disso e vou conseguir combater isso pela fé em oração, sem olhar para aquela pessoa que está me ofendendo como se fosse ela. Mas ela é um instrumento nas mãos do inimigo e eu vou começar a entender. E aí você vai ver que se você continuar no capítulo 13, Paulo ele vai falar sobre o amor e ele fala que o amor ele é o vínculo da perfeição. Por quê? Porque quando eu vejo uma pessoa que é usada pelo inimigo, ela é usada pelo inimigo. Então você vai combater o inimigo e não a pessoa. Amém? Manda essa live para alguém que você ama, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu vou ler um outro versículo aqui, que já está lá em 2 Coríntios. Se você ler as duas cartas de Coríntios, né, 1 e 2 Coríntios, é muito maravilhoso o que Paulo fala ali à igreja de Coríntios. E Paulo, ele era um servo de Deus que ele era muito letrado, vamos dizer assim. Ele sabia muito de Bíblia. Ele fez seminário na época, né? Ele mesmo disse que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande professor da época ali, e ele entendia da palavra de Deus. Só que
quando ele ia ministrar, o que que ele fazia? Ele se esvaziava e deixava o Espírito Santo se manifestar. Isso é o que a gente tem que entender. Quando nós estamos sentados para aprender na palavra de Deus, nós vamos nos encher, nos encher, nos encher, nos encher da palavra de Deus. Mas quando eu vou ser instrumento na mão de Deus, eu me esvazio e o Espírito Santo é que usa. É Ele que coloca as palavras, é Ele que tira do seu tesouro. Não é você, você é só um vaso que Deus deposita o tesouro, te enche. Na hora dele te usar, é o Espírito Santo que faz sair as palavras certas na hora certa, do jeito certo. É ele quem vai manifestar os dons espirituais que estão dormindo na igreja, não por conta de Deus, porque eles são reais e ativos, porque a palavra assim o diz. E aí você vai entender que a igreja ela tem um poder sobrenatural. O poder do Espírito Santo ele é sobrenatural, ele vai além da nossa mente. Se a gente tem acesso a esse poder sobrenatural, ninguém para a igreja. É por isso que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um poder sobrenatural. A igreja ela tem discernimento. A igreja ela tem dons. Ela tem o Espírito Santo que se move através dela. E aí o inferno não tem outra opção a não ser recuar. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vem falando, e ele vai falando lá a partir do verso 4. Vou ler esses versículos aqui rapidamente para a gente já ir finalizando. E ele está falando assim, ó, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Está vendo o que a gente falou aqui já? Como se partisse de nós, como se viesse de nós, como se fosse o Moisés, como se fosse você. Não é isso. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Quando eu entendo que a minha capacidade vem de Deus, eu me esvazio de mim mesmo e o Espírito Santo se manifesta em poder, em dons, em manifestação. Então, volta lá naquele versículo que a gente falou. Ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo ele se manifesta na sua vida para proveito da igreja, para proveito da sua casa. Amém? Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou, ele nos deu capacidade, ele nos deu poder, ele nos deu dom, ele nos deu tudo que a gente precisa. Para quê? Olha o que diz aqui no versículo 6. Para sermos ministros de uma nova aliança, aliança de Deus com o homem. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não estou falando que você não tem que usar a Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, você precisa encher dela, você precisa estar cheio dela. Mas na hora de ministrar, você precisa deixar o Espírito Santo usar aquilo que você colocou dentro de você, aquilo que você depositou. E aí ele vai se manifestar. E aí é aquele ditado, né, que você escuta muito em algumas igrejas pentecostais, você vai dar lugar. O que é dar lugar? É você sair de cena e falar, Espírito Santo, estou aqui como um templo seu, usa-me de acordo com a tua vontade. Amém? Que Deus possa te abençoar. E se você não consegue escutar o Espírito Santo, não tem esse discernimento, faça uma oração, pede para Deus abrir seus olhos espirituais, para Ele te encher do Espírito Santo, para que você possa acessar esse poder que está disponível para todo aquele que crê. Ele está disponível. Você só acessa se você quiser. Se você não quiser, você pode continuar na letra. Tá? Você pode continuar na palavra. Você vai ser abençoado? Vai. Mas você vai ter um pouquinho aqui, ó. Deus ele quer te dar mais, ele quer te encher, ele quer te preencher. Ele fala na palavra dele que você deve ser cheio do Espírito Santo, ser cheio, transbordar do poder. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por cada vida que está aqui para juntos ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que estamos iniciando. Hoje é segunda-feira. Abençoe cada um de nós, onde nós estivermos trabalhando. Que o Senhor esteja cuidando, nos guiando, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Abençoe a vida de cada um aqui, as famílias que estão aqui. Se há porventura alguma luta, alguma dificuldade, alguma enfermidade, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura, declaramos
o poder do Senhor para vivificar cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu vou deixar agora lá no YouTube. Se você quiser depois ver essa live toda, ela vai estar disponível lá. E também você pode mandar para alguém, para que alguém também acesse a esse poder. Amém? Deus abençoe, Elias, o Igão. Deus abençoe. Bom dia aí, bom trabalho para todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Adriel. Bom trabalho aí. Deus abençoe.